Ok, então boa noite, bem-vindos a mais um podcast de Slipstream Effect. Esta noite temos aqui connosco o Rui Brás, meu colega. Boas Tudo pessoal, bem, tudo Rui? bem? E o Tudo. enorme Fausto Macieira, diretamente do Brasil connosco. Boa noite, Fausto. Boa noite, Carlos. Boa noite, Rui. Boa noite a quem está nos assistindo. Satisfação de falar de motociclismo com vocês, privilegiados de terem um piloto no Mundial de MotoGP vencendo corridas. Uma satisfação. Ei, espetáculo começar desta maneira. É verdade, mas Muito bom. também o Brasil também está a caminhar no bom sentido, porque também temos um piloto do Moto3 um piloto que vai agora começar na próxima época no Moto3, não é? Por aquilo que É eu, verdade. por aquilo que eu me apercebi, não é? Que é muito bom. Bem, então, iremos começar hoje por falar um pouco sobre. Podemos começar logo pelo Marco Marques, pelo enorme campeão, que está a passar por umas dificuldades enormes neste momento, em que a própria Honda também, segundo os rumores que correm, quer em princípio estará à procura de outro piloto para o substituir no caso de ele falhar uma grande parte da próxima época. Depende agora muito do relatório médico que está previsto para dezembro. Não é assim, Fausto? Queres nos contar um pouco? Sim, esses casos da Honda são sempre misteriosos, né? Nós temos a ponta do iceberg, né? É o que nós podemos visualizar, mas tem muito mais coisa por trás, né? Mas basicamente é uma situação que nos deixa muito tristes, né? Porque o Mark Marques é o grande nome da nova geração, né? Da geração de pilotos. É um piloto que tem 8 títulos mundiais, tem 6 títulos na MotoGP, estava em grande fase. Em 2019 ganhou tudo, né? Ele ganhou todas, teve um segundo lugar e uma queda quando estava liderando, provavelmente por um problema técnico. Então é um piloto que é referência para todos, e a falta de informações piora ainda mais a situação. É uma situação triste, crítica, porque é um problema de cerebral, né? Um problema É um de nervo. cabeça. Sim. Pois é, de nervo no cérebro e tudo. Uma situação que ele já teve no passado, né, há 10 anos, e voltou agora. Mas, além disso, foi em circunstâncias não suficientemente explicadas, e toda essa ansiedade aumenta ainda mais na medida que nós não sabemos o que efetivamente aconteceu. Ele vinha de 3 vitórias, vinha de grandes atuações, já tinha um problema que eu acho que ele não vai recuperar, que é o do braço, né, direito, e agora esse problema adicional nos deixa a todos muito preocupados. Rui. Pá, eu, é assim, a acrescentar a isso, vejo aqui dois fatores muito importantes. O primeiro é que é assim, o Valentino Rossi abandonou esta época, portanto já não vamos ter Rossi em 2022, e agora o que é que vai ser do MotoGP se o Marco Marques não tiver em 2022? Pá, é mais uma machadada no nível técnico dos pilotos que lá andam, porque foras de série já não temos muitos. Podem pintar e dizer que o Quartararo é um grande piloto, mas não é um fora de série. Podem dizer que o Bagnaia é um grande piloto, mas não é um fora de série. E o fora de série é o último que lá está, daqueles que andaram nos últimos 10 anos. Estou a falar de Jorge Lourenço, estou a falar de Marco Marques, estou a falar de Valentino Rossi, estou a falar também de Pedrosa, Stoner. Não há nenhum pilotos iguais a estes atualmente no MotoGP. Se tirarmos o Marco Marques em 2022, epá, não sei o que é que vai ser da competição. A Honda vê-se numa coisa ainda pior, que é o Marco Marques, mesmo com estas debilidades todas, conseguiu meter a Honda no carreiro certo e conseguiu meter a Honda novamente a ser uma moto ganhadora, porque o ano passado, em 2020, teve zero vitórias, inclusive colocou-se a hipótese, o Paulo Espargaró teve a heresia de dizer que a Honda talvez pudesse precisar de concessões. A Honda precisar de concessões. Isto é uma coisa de loucos. Um piloto que está na Honda dizer que a Honda precisa de concessões para ter um melhor desenvolvimento, isto é uma heresia autêntica. E o Marco Marques, quando tu disse que o Fausto disse, conseguiu meter aquela Honda na senda de vitórias. A seguir ao Quartararo, foi o piloto que mais vitórias teve no Mundial, foi o Marco Marques. Portanto,
para mim, ver o Mundial 2022 sem o Marco Marques, pá, não me cabe na cabeça. Vai ser Pois é. complicado. Exatamente. Eu acho assim que sempre que é uma mudança de gerações, abre o campeonato, né? E nós tivemos, concordo plenamente com você, que nós estamos carentes de referências com a saída, com a retirada das pistas do Valentino, que já não fazia muita coisa há algum É verdade, tempo, é né? verdade. Sim, Mas sim. era um chamariz, é o piloto mais popular, mais famoso e mais Carisma, importante. É o mais carisma, importante de todos os tempos, claro, né? Porque claro. então, o Giacomo Agostini teve 15 títulos, mas era numa época que a competição era menos igual e sobretudo, menos visível. Né? Hoje nós temos programas como o de vocês, como o que eu faço aqui no Brasil, e espaço para falar. Então, você perder uma referência já é muito triste. E você ter a possibilidade de perder uma segunda referência no auge da carreira, né? Porque o Valentino está com 42 e o Marques está com 28, tinha aí, se você ver, pelo menos mais 5 ou talvez 10 anos de esporte em alto nível, né? E numa situação que é muito diferente, né? por conta de um acidente extra-pista. Isso é que me deixa mais assim desapontado, porque o Marques vinha num grande momento, apesar das dificuldades físicas, venceu 3 vezes, né? Assim, foi o único que venceu. O Pau Espargaró, que falou das concessões, falou uma heresia, né? Porque a Honda é o maior fabricante de motos do planeta, fabrica Por quase amor de 20 Deus. milhões de motocicletas, e que a Ducati tenha utilizado esse artifício para se beneficiar, é justificável, porque a Ducati na época não era a Ducati de hoje, que para mim é a melhor moto do grid. Eu acho que para a maioria de nós isso é uma coisa patente, né? E a Honda é bem diferente que a Ducati, né? Vocês já foram lá, a Ducati é uma fábrica pequena, exclusiva, e a Honda é um gigante. Então, você usar esse tipo de argumento, a Aprilia pode usar, porque a divisão de motos dentro da Piaggio é pequena, mas a Honda não pode. E o japonês não faria isso, né? Que O jeito, japonês alguma vez isto tem quando eu vi o Paulo Espargaró dizer isto era crucificá-lo numa cruz, autenticamente. Exato, era a justa causa, né? Era, e eu fiquei muito admirado dessas palavras não terem sido logo punidas severamente dentro da onda, mas também derivado ao facto de o ano passado eles estarem a atravessar aquele momento que atravessavam, se calhar aquilo passou um bocadinho entre os pingos da chuva dos mídia, mas aquelas declarações foram muito fortes. Aquilo foi mesmo de um piloto que não tem noção de onde é que está, porque se ele sonhasse, se ele tivesse a noção de onde é que está, ele nunca na vida ia dizer que a Honda precisava de concessões. Há 10, 15 anos atrás ele era despedido. Ele Também acho. diziam-lhe agora, meu amigo, toma aqui as maletas, podes ir embora que tu aqui não fazes nada. Eu acho que a condução da Honda com o Alberto Pucci, desde a saída do Nakamoto, passando E do Lívio, pelo Lívio Ui, e Lívio. terminando, já foi numa descendente, Foi. porque são pessoas que não têm a cabeça fria para pensar e não pensam como os japoneses. E o Pau Espargaró teve que engolir as próprias palavras, porque ele falou que tinha condição, agora ele ia ganhar, e quem ganhou foi o Marc Marques. Ele não ganhou nenhuma, ele tem um pódio, né? Então foi uma situação difícil. Eu acho que já foi desastrada a chegada do Alex Marques do jeito que chegou no final de 2019, depois os problemas do Marc. O Marc é o piloto mais bem pago do campeonato. Então, eu espero que ele se recupere, porque concordo com você, precisamos de referências e precisamos de referências positivas. E o Marc é uma referência positiva. Ele deve ter feito muito media training, seguiu muitos passos do Rossi, já foi envolvido naquela situação de 2015 que não tem prazo para acabar. Hoje mesmo eu li uma matéria dando uma opinião sobre 2015. Então já é uma controvérsia que vai permanecer para sempre. E nós temos um campeão de 2020 que só ganhou uma vez na vida, né, que é o Mir. Temos o campeão de 2021 que ganhou bastante, ganhou 5 das 6 corridas, né, que a Yamaha ganhou. Foi o Quartararo que ganhou, mas é um jovem piloto que está criticando bastante a moto. Por mais que você tenha a cabeça no lugar, como ele tem, você tem umas pessoas em torno dizendo, olha, você pode fazer mais, a moto não é a melhor do grid, você pode conseguir um salário melhor, o Marques não está. Então, isso tudo leva a um desnorteio
que eu acho que vai vir uma nova fase. E espero que essa nova fase seja o Bagnaia e o Martin chefiando, porque eu acho que a Ducati merece um título mundial, Rui. Fausto, eu ia te perguntar uma coisa. Eu, na minha opinião, acho que o piloto que melhor interpreta a Ducati atualmente, e tenho vindo a dizer isto, é o Enea Bastianini. Porque acho que o Bastianini, com a GP19, porque ele andou com uma GP19, fazer os resultados que fez, e mais, acho que o Bastianini tem um clique muito importante na corrida de Mugello. Corrida de Mugello que foi aquela em que ele na Lightning Lap, na volta de lançamento, não sei se estás recordado, ele bateu contra a moto do Zarco. Estás recordado desse momento? Lembro, sim. E ele, até chegar a essa corrida, era um piloto que estava com algumas dificuldades, e notou-se que ele, depois este incidente, ele possivelmente até foi acompanhado de alguma maneira, e acredito que sim, dentro da equipa da Ducati e da equipa da Sponsorama e aquilo tudo. Portanto, ele depois parece que transformou-se depois desse incidente, e ele gradualmente foi subindo o nível, foi se adaptando melhor à moto, e chegou a esta última fase do campeonato com resultados estonteantes. Quer dizer, o Bastianini faz um pódio com aquela moto na corrida de Misano. Uma coisa, quer dizer, e a vir lá atrás. Eu acho que o Bastianini, com a moto que ele vai receber, que acho que é a moto do Bagnaia, ele para o ano vai andar com a moto vai andar com a moto do Bagnaia. Eu acho que o Bastianini é um sério candidato, digo-te mesmo, ao título para o ano que vem. Mesmo a Ducati 2022 a dar um salto, eu vejo aquele piloto como um piloto que interpreta melhor aquela moto. Isto é o que eu acho. Gosto muito do Jorge Martin, mas não sei o que é que, também que vai dar ou não. As declarações dele no final dos testes em Jerez também mostraram também vão de encontro a isso que estavas a dizer agora, Rui, em que ele estava super satisfeito de ter testado a moto do 2021. O Bastianini, estás a falar do Bastianini? Exato. Pois, eu digo-te uma coisa, eu a ver piloto Ducati que eu vejo que leva aquela moto num sentido melhor, eu vejo o Enea Bastianini. Gosto muito dos outros, mas vejo o Enea muito bom. Eu gosto muito do Bastianini, mas eu acho que a Ducati 2019 é muito superior à Yamaha 2019, com a qual o nosso ítalo brasileiro Franco Morbidelli foi vice-campeão mundial, vencendo 3 corridas, né? Então, sim. Acho que a Ducati, desde 2019, porque se 2019 quem ganhou o título de construtores foi a Honda, né? Foi a Honda. O Marques. Só que assim, acho que o Marques fez 420 pontos. E a Honda, como construtora, fez 426 pontos. Incrível. Por 99,9% dos pontos foi o Marques que fez, né? Então, a Ducati, acho que a passagem do Lorenzo pela Ducati equilibrou a moto, e a moto ficou muito melhor, né? E o próprio André Dovizioso, que é avesso a novidades, teve que dar a cara a tapa e aceitar as novidades do Lorenzo, que é um excelente acertador, tanto que a Yamaha 2016 ficou como referência. O Zarco queria aquela moto o tempo todo, né? Porque a moto era muito bem ajustada, e eu acho que a Ducati é uma força muito grande. Acho que o Bastianini, para mim a limitação, talvez o Bastianini em frente, é a equipe, né? Porque ele está na equipe Gresini, que é uma equipe que não tem mais o meu xará, Fausto Gresini, que era o grande aglutinador. Então, é uma equipe que talvez não tenha, dentro das 8 Ducatis, uma prioridade. Mas, ainda assim, concordo com você, porque eu acho que a Ducati 2021 é uma grande moto. O Bagnaia mostrou isso, o Miller mostrou isso, o Martin venceu corridas com essa moto. Então, é uma excelente referência. Tanto que o Dovizioso agora, depois dos testes, falou, essa 2019 aí só foi boa para eu dar uma desenferrujada, porque a moto ficava muito atrás, né? E olha como, porque se ele achou que a 2022 é boa, o Quartararo já não achou a mesma coisa, né? Achou que a moto continua fraca de motor e tudo mais. Então, a Ducati, pela engenhosidade, pelo motorzão, e agora os motores estão liberados, né, Rui? Então, todo mundo pode mexer nos seus motores, e adivinha quem vai se dar bem nesse quesito mais uma vez? A Ducati, né? Então, acho que o
O Bastianini vai ter uma excelente moto. A minha preocupação em relação ao Bastianini é a estrutura que ele vai Onde ele ter e a está. prioridade que ele vai ter dentro das 8 que tem ali. O irmão do Rossi, né? Yeah, yeah. O Marini deve ir de 2021, mas eu concordo especialmente quando você fala que ele se destacou. Ele andou mais do que o Zarco, ele andou mais do que o Luca Marini, com uma moto até igual ou pior do que a deles. Né? Sim. E eu, Nugas, desculpa lá, eu só queria agora levar aqui a conversa neste sentido, que era o seguinte. Temos estado a falar agora aqui, tivemos um bocadinho com a Honda, tivemos agora aqui com a Ducati, e a situação, e estávamos a falar dos pilotos, do nível dos pilotos e tudo mais, e é incrível como atualmente acho que os pilotos, como estão muito nivelados e para baixo, os pilotos guerreiam muito pelas motas disponíveis na pista e pela melhor mota disponível na pista. Não se vê hoje em dia um piloto a querer ir vestir um projeto e querer apostar num projeto de 1 ano, 2 a 3 anos para desenvolver uma moto, como se via aí há uns tempos atrás, que os pilotos iam e havia mesmo um escalonamento e uma passagem entre o zero do projeto e chegaram a 100% do projeto. Fausto, esta aposta toda de todos os pilotos quererem ir para uma Ducati, achas que pode ser a prova de que os pilotos já não são tão bons para fazer a diferença quando tu tens uma moto tão boa como a Ducati está atualmente em pista? Esse ponto eu acho muito interessante, porque o Mundial de Pilotos, a gente viu nos últimos 2 anos, esse ano especialmente, o Quartararo ele não tinha a melhor moto, mas ele era o melhor piloto. Né? E por conta disso ele se tornou campeão mundial. O Joan Mir, no ano passado, ele tinha uma moto consistente e foi a arma que ele usou, a consistência. Ele ganhou uma corrida, mas ele fez vários pódios e por conta disso, e também com a ausência do Marc Marques, né? E aquele hiato na Ducati, que o problema da Ducati, eu acho que é de gerenciamento, né? O Dovizioso ficou... O que você achava? O Dovizioso já tinha sido vice-campeão. Na ausência do Marques, se ele tinha sido o vice, ele era o piloto a se sobressair. E quem se sobressaiu foi o Quartararo, que começou meteoricamente, depois perdeu o ritmo, e o Mir veio pontuando, e ganhou o campeonato. E mais ainda, o Quartararo foi superado pelo Franco Morbidelli, que não tinha uma moto sequer igual a dele. Né? Yeah. Então, eu acho que o piloto faz muita diferença, e eu acho que é por falta de ter o melhor piloto que a Ducati não venceu esse campeonato já desde algumas temporadas. Então, mas eu acho isso muito bom. Foi o que o Rossi falou quando deixou a Honda, né? E a Honda falava que ela era a fonte de energia e o piloto era uma lâmpada. Então, se a lâmpada não queimou a lâmpada, troca a lâmpada e pronto, que ela vai funcionar. Porque o que é importante, o que eles achavam que era, né? Porque eles hoje estão na mesma equação. Eles Exatamente. são marcas dependentes, né? Não tivemos o Marques em 2. A Honda poderia ter, usando o que o Paul Espargaró falou, poderia ter sido equipe de concessões em 2019 e 2020, né? Em 2020, estavas tu querer dizer, né? 2020. Sim, 2020, com certeza. 2020. 2020 e 2021 até o Marques voltar. Exatamente, Né? exatamente. E 2021 até o Marques voltar. Então, eu acho que isso é muito bom, porque ao contrário da Fórmula 1 e outras competições, onde a estrutura, o equipamento faz a diferença, eu acho que na moto o piloto faz a diferença. Foi o que o Rossi provou, foi o que o Quartararo provou ano passado, e foi o que o Joan Mir provou no ano retrasado. Ele também não tinha a melhor moto. A Suzuki não é a melhor moto, né? A Suzuki é uma Yamaha parecida, né? Inspirada na Yamaha. Tenho aqui uma pergunta para te fazer debaixo da língua. Manda! Espera aí, Então, Rui, espera aí. sim, Vou força. fazer aqui uma passagem rápida aqui pelos comentários, já estão aqui muitos comentários também. Está aqui o Mário Madeira, que há bocado quando falávamos do Rossi, que da saída do Rossi de para o ano não vamos ter o Rossi no Mundial, quer dizer, não vamos ter dentro do circuito, porque a equipa dele, a VR46, vai lá estar. E o Mário comenta aqui, a mancha amarela vai lá estar sempre, está lá a VR46, não é? Ou seja, não vai estar, digamos, dentro do circuito numa moto a correr, porque no circuito ele vai lá estar no paddock.
quase de certeza absoluta, não é? Depois Yeah. temos aqui a dar aqui o Diogo Rodrigues, dá boa noite ao Fausto, grande enorme Fausto. Temos aqui o Luís Barão, na altura falávamos também do Banhaia, que teve, em que falámos das vitórias, e ele comentou que o Banhaia teve 4 vitórias e o Marques 3 nesta época. Depois aqui mais por abaixo temos aqui o Paulo Azevedo, que a fábrica pequena, a Ducati, mas é o Ferrari das motos. Então, vindo em relação à que a gente estávamos aqui a comentar, em que vocês Yeah. estavam a falar que a Ducati é a minha moto atual. O Guto Nejaim a felicitar o Fausto Maceiro, o maior de todos os tempos. Grande Guto também. João Figueiredo, também concordo. A besta com uma GP21, cuidado com ele. Ou seja, falando do Bastianini. Yeah. Normal, a moto do Bastianini levou upgrades antes de Missano, diz aqui o Mário. Bem, ele talvez. Vem o Nuno Belgas, vem uma fase de grande instabilidade com os pilotos a quererem subir os salários e a tentarem perceber quanto valem para os outros fabricantes. O Mir já veio dizer que anda a testar o mercado. Na Ducati há rumores de que querem o Martin no lugar do Miller e vai ficar tudo virar ao contrário. É verdade que este ano, 2022, a dança das cadeiras, como a gente costuma dizer aqui em Portugal, já está a começar a aquecer, não é? E não só na Honda, não só na Ducati, mas entre os pilotos. Isso é uma pergunta que eu tenho para fazer também ao Fausto para saber a opinião dele, que é o que é que ele acha do forcing que o Quartararo está a fazer na Yamaha. Você diz as críticas do Quartararo? Sim, as críticas no sentido, eu na minha opinião, acho que ele está a começar a esticar um pouco mais a corda em relação à Yamaha. Como ele conseguiu, pronto, é campeão mundial, não é? Para todos os efeitos, ele é o campeão. E as críticas todas que ele tem vindo a fazer desde que conseguiu o título em Nissan, salvo erro, quando ele foi campeão, nos últimos 2 circuitos, nos últimos 2 grandes prémios, já começou devagarinho a começar a criticar, e agora depois dos testes de Jerez, a dizer que não estava nada contente com a moto, que lhe faltava potência e tudo mais que tem vindo a público. O que é que o Fausto acha dessas declarações? Eu acho justificável, né? Porque se você agora pode mexer no motor e a grande dificuldade da Yamaha e da Suzuki, e a Suzuki melhorou, e a Suzuki tem um orçamento menor do que a Yamaha, é realmente a potência do motor, a velocidade em reta, eu acho que ele tem credibilidade para cobrar isso, especialmente porque as negociações, as pessoas já devem estar em torno dele, apresentando propostas, possibilidades e tudo mais. Essa dança das cadeiras, ela começa cada vez mais cedo, né? Anteriormente, era nas férias de verão e tudo, mas como são muitos valores envolvidos, e a maioria do grid, ou 99%, acho que só o Marques e talvez o Morbidelli tenham um contrato até 2023, vão ter esses passes liberados, todos querem aproveitar, tirar a maior vantagem possível de uma carreira que pode ser abreviada a qualquer momento, né? A gente sabe que só tem pilotos muito capazes, mas é um esporte de risco. Então, certamente, o Quartararo merece um aumento. Se você olhar o rendimento da Yamaha, que não levou o título de construtores, que ficou mais uma vez com a Ducati, é exemplo do ano passado, quem fez a diferença? O Quartararo. Então, ele pode pedir tanto uma remuneração melhor, quanto um equipamento que dê chance a ele de se manter na frente, porque ele agora é a meta, né? Ele foi a grande revelação em 2019, não sei o que o Rui pensa, quando ele subiu em 2019, falei, pô, o Quartararo não tinha resumo profissional, pelo menos no Mundial, tinha resumo lá no CEP, para aquela vaga que foi boa para o Morbidelli também, que também a marca VDS acabou, ele não tinha muito para onde ir, aí o Lorenzo não quis, o Pedrosa também esnobou a vaga, e eles foram para a SRT Petronas, e foi uma escolha acertadíssima. A dupla de pilotos da Petronas em 2020, né, ganhou 6 corridas, né? Foi uma grande dupla, né? E depois as coisas aconteceram do jeito que aconteceram. Nessa troca para 2021, eles foram muito prejudicados, né? Perderam o seu piloto, primeiro o Quartararo, numa troca com o Rossi, que tem praticamente o dobro da idade. Sou fã do Rossi, mas o Rossi estava numa fase de declínio há algumas temporadas, né? Então eles tiveram, e agora o Razali falando que eu não deveria ter aceitado o Rossi, não houve pressão
para aceitar o Rossi. Acredito que ele esteja fazendo um jogo de cena. Acho que Claro. houve uma pressão para ele aceitar o Rossi e cedeu o Quartararo e ele saiu muito prejudicado, tanto que a equipe acabou, né? E ele teve ainda pressão e poder e articulação dentro da Yamaha para conseguir uma equipe satélite para 2022, quando o Rossi poderia ter uma equipe de satélite da Yamaha, seria até uma coisa mais lógica, né? Pela carreira que o Rossi teve na Yamaha, pela projeção que ele trouxe para a Yamaha, ele seria o candidato natural e sempre se pensou isso. O Rossi, quando parar, vai ter uma equipe, ou a própria equipe, né, oficial, ou uma equipe satélite Yamaha, e ele acabou indo para mais uma equipe Ducati. Temos aqui o Paulo Azevedo aqui no comentário que diz que o Quartararo está seguro lá, que está a fazer a guerra e que a Ducati já lhe deve ter feito uma oferta. Depois temos aqui o Mário Madeira também, que diz que o Quartararo diz: se não me derem a moto que eu quero, talvez não renove. E depois temos também mais um comentário aqui do Paulo Azevedo, que diz que o Quartararo é o 5º melhor rookie de todos os tempos na classe do MotoGP. Pois é, e a gente tem a Ducati querendo um piloto, né, ou acertar, especialmente a Honda, né? Porque se o Marques não se recupera, eles vão ficar com o Paul Espargaró? Não sei. Vamos buscar o Alex Marques? Não. Mas e a Honda é a maior e a mais cara equipe do campeonato. Então, o próprio Mir. O Mir, ele é muito polido. Ele não fez o que o Quartararo fez. Mas é claro que ele está insatisfeito com a temporada depois de ter sido campeão no ano passado. E o Quartararo não quer repetir essa trajetória, mas o Mir, dentro da serenidade dele, está olhando em volta. E o Mir é um bom candidato para a própria Honda. Uma vaga, ainda que seja com o Marques. Porque entre o Paul Espargaró e o Joan Mir, acho que o Joan Mir se destaca, né? Eu queria só voltar um bocadinho atrás, quando estavas a falar da diferença que o piloto faz em cima de uma moto. Acho que deves considerar então que de facto o piloto que faz diferença na KTM é o Miguel Oliveira, porque o Miguel Oliveira conseguiu na KTM o que mais ninguém conseguiu. O Miguel ganhou em KTM satélite, ganhou em KTM oficial. O Miguel Oliveira foi o piloto que, quando começou esta época, muito mal, conseguiu dar a volta com aquelas últimas 4 corridas antes da pausa de verão. Conseguiu 3 pódios, uma vitória, conseguiu um 5º lugar que, para mim, eu já disse aqui que achei o 5º lugar na pista de Assen muito melhor do que aquela vitória é Montmeló. Montmeló é Montmeló, uma vitória é uma vitória, mas a pista de Assen, que é das pistas se calhar mais difíceis do campeonato, uma KTM ficar em 5º lugar atrás das motas que ficou, para mim foi uma coisa de loucos. Nunca, acho que nem a própria KTM pensou alguma vez ter um 5º lugar em Assen. E deixa lá ver no futuro quando é que eles vão ficar em 5º lugar outra vez em Assen. E, indo nas tuas palavras, acho que deves considerar também que o Miguel Oliveira é o piloto que faz a diferença na KTM. E eu não entendo, depois da estabilidade lá em cima que o Miguel conseguiu antes das férias de verão, como é que acontece aquele descalabro todo quando eles vêm das férias de verão, Fausto? Pá, não consigo entender. Aquilo eu não consigo entender. Pois é, eu também não consegui entender a trajetória da própria KTM, especialmente do Miguel, porque o Miguel, ano passado, foi bem demais, né? Andou muito bem. Ao longo da carreira, o Miguel tem sido um dos pilotos citados como um dos melhores, de mais capacidade, de melhor técnica, de capacidade de adaptação a situações adversas. Ele andou com chassi KTM, ele andou com uma moto que não era a melhor. A KTM evoluiu muito no ano passado, mas esse ano não foi a mesma coisa. Não sei se são os pneus, como se fala, ou se é a suspensão, que eles não têm um parâmetro para Eu vou avaliar. mais por aí. Pela suspensão? Claro. Pela ciclística, provavelmente. A né? ciclística da moto. Motor eles têm. Né? Sim, a moto é muito forte. Né? Mas, bateu o recorde de velocidade este ano. Sim. Foi a moto mais rápida este ano em pista, com o Binder lá em Mugello, meteu 360 e qualquer coisa quilómetros por hora na moto. Pois é, Bateu o recorde de velocidade.
A vitória do Binder foi uma vitória de sorte. Eu acho que era uma vitória, era a última das moicanas possibilidades do Valentino Rossi vencer uma corrida, foi aquela, né? Porque se ele não entra, né, ele teria vencido. O Binder foi muito corajoso de permanecer na pista e teve o resultado que ele merecia pela coragem e pelo senso de oportunidade. Mas o recuo do Miguel na segunda metade da temporada, para mim, é um enigma. Eu não sei a que atribuir. Sei que a KTM é uma fábrica que também é pequena, mas é muito ambiciosa, né? E eles certamente vão mexer muito na moto, mas eu não sei até que ponto a insistência com a suspensão deles vai ser produtiva para a equipe e, consequentemente, para o Miguel, né? Então, pelo menos agora num curto espaço de tempo, né? Porque eu não digo que a KTM um dia vá ganhar um campeonato, eu não digo o contrário, eles até podem vir a ganhar. O problema é que eu acho que isso vai levar muito tempo, porque a evolução numa pista de MotoGP não tem nada a ver com onde eles estão habituados a andar, né? Que é no Dakar, é no MX, em que o fator pista não influencia tanto o protótipo. Ali não, ali, e depois é assim, são os gigantes que estão ali no MotoGP ou os anos a desenvolverem aquilo e que têm projetos mais ou menos sólidos, projetos base e depois fazem as afinações de ano para ano consoante o desenvolvimento que eles vão tendo. A KTM não. A KTM chegava a levar 5, 6 chassis diferentes no fim de semana. Como é que um piloto pode ter uma estabilidade num projeto e uma estabilidade de desenvolvimento de um protótipo se eles andam sistematicamente a testar material diferente todos os fins de semana? Aliás, Pá, o Peter não há vai haver hipótese. admitir nas declarações que saiu a público esta semana que o grande, digamos, que vê admitir, entre aspas, o erro deles de levarem muitas peças para testes durante os fins de semana de corrida, em que os pilotos acabam por não conseguir ter uma base sólida e estável para poder fazer grandes corridas, não é? E aproveitar também aqui os comentários, temos aqui o João Cruz, que temos aqui antes o Paulo Max, que diz que o Miguel foi prejudicado pelo Mike Leitner, com um smilezinho a rir. Depois temos aqui o João Cruz, que diz que será que a Ducati não pensa que tendo um piloto francês que já ganhou fica mais perto de ser campeão? E por outro lado, enfraquecer a Yamaha? Não vou muito por aí, porque a Ducati também tem excelentes pilotos nas equipas deles. Depois temos aqui o Nui, que também, em relação à KTM, diz que a KTM não houve e vai continuar a desenvolver pela equipa teste e pelo Pedrosa. Uma coisa que o Rui está cansado já de falar aqui nos podcasts, que a KTM dá mais ouvidos ao piloto de testes, que é o Dani Pedrosa, que propriamente ao Miguel Oliveira e ao Brad Binder. E também, pelo menos, dá-me a entender um pouco que o Miguel serve mais de piloto de testes, digamos, em corrida, que o próprio Binder. Fiquei um pouco com essa sensação, especialmente na segunda metade do campeonato, em que o Miguel teve os problemas que teve, e o Binder, apesar de tudo, conseguiu ter conseguiu ser constante dentro daquela inconstância que a KTM foi. O Binder acabou por conseguir ter ali sempre um resultado a meio da tabela e conseguir sempre ir andando por ali. Ou seja, e também nas declarações que ele fez, já dá-me a entender um pouco que ele não quer testar peças, ele não está lá para testar, ele está lá para pegar numa moto, correr e tirar resultados. Ou seja, se ele não faz esse trabalho sem ser nos testes, quem terá que o fazer? Será sempre o Miguel Oliveira, que é o outro piloto da fábrica. O que acham? Bom, eu acho que o Binder teve resultados mais constantes do que o Miguel, mas eu acho que essa padronização que a gente tem na MotoGP hoje de pneus, de eletrônica e tal, ela traz a igualdade. E quando você experimenta, quando você sai do padrão, no caso da KTM, você fica muito sujeito ao insucesso. E foi o que o Paul Espargaró falou quando eu estava lá. Pô, testei 18 chassis. Pô, como é que você consegue um equilíbrio com tantos parâmetros para você avaliar? E o Dani Pedrosa, eu acho que ajudou bastante a KTM, mas as informações dos pilotos que estão competindo devem ser levadas em conta pela equipe, né? Devem ser levadas em conta. Essa mudança agora do Guidotti mostra realmente um ambiente difícil dentro da garagem.
não sei qual é o favoritismo talvez em relação ao Binder, para testar menos e colocar o Miguel para testar mais, não sei a que se atribuir isso, né? Não acredito que seja porque o Binder tem uma fortuna pessoal ou nada disso. Eu acho que o Binder foi campeão mundial também, é um excelente piloto, está lá. O irmão dele, eu tenho muitas dúvidas. O irmão dele acho que cai nessa situação. Pô, levar o Daniel Binder e não levar outros pilotos que estão aí é uma coisa inacreditável. O próprio Lecuona. E você vê que a equipe satélite da KTM, que foi muito bem em 2020, em 2021 foi muito mal, né? Tanto que acabou também. A equipe satélite vai receber 2 pilotos novos. E aí, voltando ao que o Rui falou do fator humano, eu acho que a gente tem essa mudança de guarda. Tivemos os ETs com o Pedrosa, com o Stoner, com o Lorenzo e tal, mas nós temos as pilotos estrelas subindo, especialmente o Raul Fernandes subindo para a MotoGP. O Remy, eu acho que talvez tenha menos o dom do que o Raul, mas também conseguiu se adaptar. E você ser filho de um grande piloto ou irmão de um grande piloto, como a gente vê em outros casos, é muito difícil. Abre portas, mas eu acho que fecha mais portas do que abre. Tá? A pressão é maior, né? A pressão é maior também. As pessoas vão cobrar mais por seres filho de um campeão ou irmão de um campeão. É complicado. Exato. E depois da passagem do Zarco pela KTM, que ele disse que a moto era isso, era aquilo e tal, pô, a KTM teve a credibilidade restabelecida pelo Miguel e pelo Binder, né? Então, eu achei que eles iam seguir uma estrada mais uniforme. Eu acho que 2021 para eles foi muito irregular. Venceram, né? Os dois venceram, seus dois pilotos de fábrica venceram, mas como equipe, eles andaram para trás em relação ao ano anterior. Completamente. E acho que agora este afastamento do Mike Leitner vai, se calhar, dar-nos a nós, que a gente andamos aqui a falar o tempo inteiro, a dizer que havia muita instabilidade dentro daquela equipa, que não se entendia muitas estratégias, principalmente em qualificação. O Miguel falhava sempre constantemente os timings de entrada para quando ia fazer os time attacks e isso tudo. E isso são coisas que não é ele que controla aquilo, não é ele que decide quando é que ele vai fazer o time attack ou não. Aquilo está lá um chefe de equipa para alguma coisa e o chefe de equipa é que vai analisando tudo o que está a acontecer em pista e ele é que tem a responsabilidade de mandar naquele momento os pilotos para o time attack ou não. Epá, e agora este afastamento é a própria KTM a reconhecer que se calhar onde falhou não foi com a sua eleição dos pilotos, mas sim na equipa técnica que tem a trabalhar para os seus pilotos. E que aqueles pilotos que são ganhadores, porque são, ninguém pode dizer que o Miguel não ganha corridas, porque ele ganha corridas. Ninguém pode dizer que o Brad Binder não ganha corridas, porque ele ganha corridas. Agora, deles é uma máquina competente para eles, a cada domingo, estarem lá em cima e serem capazes de poderem lutar para aquela vitória. E é isso que nós temos dito, que a KTM falhou redondamente na gestão da máquina a cada fim de semana. Porque sempre que a KTM não falhou, eles ganharam. Epá, isto é a coisa mais simples de se poder analisar. E que a KTM ganha corridas. Pois ganha corridas. Agora, o problema é a estrutura que aquilo está lá montada. Pois é, eu acho que nenhuma equipe, todas são falíveis, né? Todas cometeram erros, claro. né? Então, você vê, a Suzuki teve um ano bem ruim, né? Fausto, acho que aqui, às vezes, o problema, isto é uma coisa, parece fácil o que eu vou dizer, mas às vezes a maior dificuldade não é ganhar. A maior dificuldade é tu manteres-te naquele nível elevado fim de semana após fim de semana após fim de semana. Isso é que é a dificuldade. É tu conseguir chegar lá em cima e depois não desceres, manteres o nível lá em cima. E a KTM não soube fazer isso. E se calhar aquele desalanto, do Miguel, quando teve aquela queda, quando vem das férias e quando teve a queda que lhe danificou o pulso e tudo mais, aquele desalante do piloto era ele perceber que o trabalho que ele fez antes das férias de meter a KTM vencedora tinha ido por água abaixo. E se calhar era ele próprio a dizer assim: porra, então o que é que eu estou aqui a fazer? Então eu demorei 4 ou 5 corridas para meter a moto cá em cima. Começa a ganhar corridas, começa a fazer pódios. Venho das férias, está a moto uma merda outra vez. Pá, não pode ser.
Isto é o que eu acho, sei lá. Não, concordo com você. A irregularidade foi a tônica de 2021. O próprio Quartararo, né? O próprio Quartararo teve momentos assim muito infelizes ao longo da temporada. E se o Bagnaia tivesse tido uma arrancada um pouco mais uniforme, não tivesse tido os contratempos de não pontuar e tudo, pô, ele chegou no final da temporada sobrando. A Ducati não vencia em Sabes, Valência. olha, isso é Porra, engraçado o que tu estás a dizer, porque o MotoGP resume-se hoje em dia tudo ao all shot. Se tu fores a ver, se tu fores a ver, os pilotos que começarem melhor o campeonato e que estejam lá em cima são os pilotos que, mesmo havendo uma cabra no final, eles vão ter mais possibilidades de ganhar o Mundial. Porquê? Porque arrancam bem, começam a ganhar corridas, depois vêm as dificuldades, mas entretanto eles já ganharam corridas, já amealharam os pontos, já estão lá em cima. Portanto, tal e qual como tu a um domingo, os pilotos que arrancam de trás, em relação aos pilotos que estão à frente na largada da corrida, não têm provavelmente muitas hipóteses de ir ao pódio. Tu, para ganhares um campeonato hoje em dia, ou tu começas logo a ganhar, ou então o comboio passa e tu já perdeste o tempo de poderes ganhar o campeonato. Não sei se estás a ver o que eu estou a dizer. Isto é uma competição muito, muito, muito feroz. Basta ver que também basta ver como está tudo muito cerrado, muito perto uns dos outros. Na última prova em Valência, apesar do domínio das Ducatis, quer nas qualificações, quer depois na corrida, mas nas qualificações especialmente, viu-se que tínhamos 15 pilotos dentro do mesmo segundo. Ou seja, a igualdade neste momento no grid é de tal forma que lutam-se por milésimos basta um milésimo para estares em cima ou para estares em baixo. Ou uma décima, vá, um milésimo não digo, mas uma décima faz toda Isto a alterou-se diferença tudo. entre estares na Alterou-se Q1 ou estares na Q2, não é? Isto alterou-se tudo. Antigamente a pessoa dizia assim, via-se o alinhamento da Q1, Q2, mesmo na FP3. Hoje em dia, se for preciso na FP2, eles já fazem melhores tempos do que na FP3. Isto está tudo completamente diferente. Há vezes que a Q1 e a Q2 ficam logo alinhadas na FP2. Pá, é uma coisa... Está tudo eu acho completamente que isso tudo deturpado. é resultado da padronização, né? A padronização, É. os pneus iguais, a programação igual, Tem que ser depois, sim. primeira parte, a CPU igual. Isso tudo trouxe uma igualdade e trouxe uma economia de custos que foi desejável, porque a gente teve, quando foi a época da CRT, né, que foi 2013, a gente Sim. tinha 16 motos oficiais, o resto eram motos de produção, uma superbike, uma meia moto parecida. Então, o campeonato hoje ele tem as 24 motos, falta, e mais uma vez a Ducati foi a mais inteligente, né? Porque se a Suzuki diz eu não tenho interesse em botar uma outra equipe satélite, eu quero. Eu Aí quero. a Yeah. Aprilia dizia, mas eu também quero Eu essa também vaga. quero. Yeah. Né? Então, eles estão usando, eles sempre foram assim, né? O avanço tecnológico da MotoGP na parte ciclística veio partiu da Ducati. Olha que a KTM, ao que parece, para o ano é o último ano do RV Poncharal na Tech 3. Porque ao que parece a KTM já pagou a RV Poncharal para ele chegar ao final de 2022, fazer as malas e ir embora. E a Tech 3 fica a ser a primeira equipa oficial deles. E depois eles querem meter outra equipa satélite. Não sei se já tinhas ouvido isso ou não. Não tinha ouvido E isso. Mas, que mas aqui mas e também aqui já se ouviu alguns rumores que a Gás sim, provavelmente vai vir como poderá vir a ser a equipa de satélite da KTM nos próximos anos. porque a ideia deles é a Tech 3 e tanto tu há bocado estavas a falar dos bons resultados que houve o ano passado da Tech 3 e este ano não houve porque a Tech 3 já estava diferente. A Tech 3 já não tinha patrocinadores, o patrocinador da Tech 3 era a KTM, por isso é que ela era toda laranja e só tinha a marca lá KTM. Os engenheiros já sofreram lá dentro uma alteração, portanto, a KTM está a querer mesmo fazer o mesmo que a Ducati fez com a Pramac, completamente a mesma Sim. coisa, e depois arranjar mais outra equipa satélite. Portanto, a KTM quer mesmo ter 6 motas em pista.
Ótimo, porque você lembra que a Tech 3 já foi equipe oficial Yamaha, né? Sim, Então, sim, sim, sim. hoje a gente tem um envolvimento maior das fábricas, e eu gostaria muito que a Suzuki tivesse uma equipe satélite, a Aprilia E a também, Aprilia também, né, que é o exatamente. desejo lá da Dorna, né? São 6 marcas com 4 motos em cada marca, mas isso é bem difícil, porque as oportunidades no momento, você vê, com toda essa padronização, o custo do leasing caiu de 4 milhões para 2,5, de 4,5 para 2,5. Então foi Metade. uma Yeah. redução de custo, só de contrato de pneu era 1 milhão de euros por ano, né? Então, para a competição, se a GasGas vai subir como subiu para a Moto 2 ou está na Moto 3, que é uma KTM com outra marca, né? Como a Yeah. Husqvarna, vai entrar, eu acho que a CF também, né? Chinesa, também que vai. é uma KTM também. Então, Exatamente. esses conglomerados estão tomando conta, né? Então, mas o que me admira, o que me causa assim, admiração do lado positivo, é como é que a Ducati consegue lidar com essa, porque a KTM é maior que a Ducati em muita coisa, né? A KTM não é uma grande fabricante, mas ela tem um desenvolvimento e tem tradição no fora da estrada, e, pô, ganhou 18 anos o Dakar e tudo, né? Tem centenas de títulos no fora da estrada, foi a campeã mundial de motocross agora em 2021, então ela investe e investe para vencer. Lembra que quando ela tinha uma 252 tempos, eles desistiram porque acharam que não tinham condições de vencer. Então, estão na MotoGP para vencer. E seria muito bom que o Miguel continuasse lá, porque o projeto deles não é o projeto da Suzuki. A Suzuki está ali por estar ali, está ali para fazer presença. Ganhou um título e esse título não representou um orgulho extra, né? Não, pô, agora vamos continuar desse jeito. Não houve isso. Né? Não houve um empenho para ter uma equipe satélite, não houve um empenho maior para trazer um projetista de renome, para melhorar a moto, para aproveitar melhor os seus quadros, que são bons, os pilotos da Suzuki são bons. Para substituir o David Brivio, que merecia ter tido um substituto, não teve? Pois é, podia ter pago melhor para ele permanecer, né? Ou isso. Procurando outro. Como a KTM está fazendo, não está dando certo. Como a Ducati faz, não está dando certo, rua. Né? Eles não esperam muito. Né? Assim, a gente ainda teve esse ano uma situação também estranhíssima, que foi a do Vinhales, que começou ganhando e achou que ia ser o dono da equipe e foi colocado em segundo plano pelos resultados, porque tudo é resultado. Né? Se você não tem resultado, não adianta ser bom comunicador, não adianta ser o Valentino Rossi atender a mídia. Pronto, é isso que eu ia dizer. Só o Rossi. O Rossi e o Marques. E você vê que o próprio Rossi, ele mesmo falou, se eu tivesse tido um mínimo de resultado, eu teria permanecido, porque ele adora aquilo ali, né? Ele gosta, tanto que ele vai continuar, né? Então, é tudo muito em função de resultado, e eu espero que essa nova administração, que vai ser uma italianização dos austríacos, né? Com o Francesco Guidotti lá, que dê certo, porque dá certo, deu certo, está dando certo. Já tem lá o Stralatini ou Stralacini, ele já lá tem um italiano, que era o número 2 da linha. Sim. Pois é, eu acho que essa italianização na Pramac deu certo, está dando certo. Né? Tanto que a dupla de pilotos de fábrica de 2021 era a dupla da Pramac de 2020. Eu acho que, eu acredito muito no Jorge Martin. Eu acho que a KTM deixou ele escapar. Né? Mas também não pode ficar com todos. Pois é. Só tem 4 motas. Mas ele seria um piloto para a Tech 3, né? Teria que ser para a Tech 3. Talvez ele tenha tido uma negociação melhor com a Pramac, mas ele seria um piloto muito bom para a Tech 3, né? E estão lá estes dois e já tens um a vir, o Pedro Acosta. Portanto, estás a ver isto. A KTM tem que ter ou mais motas ou então os que lá estão. Para não deixar fugir, porque eles criam, né? O Akiaio também, ele nas classes de acesso, ele é muito sagaz nas puxadas de pilotos de outras equipes. Como ele fez, eu sou bem amigo do Edu Perales, o Akiage foi lá e tirou o Remy Gardner dele, né? Assim, claro, pagou mais, tem o apoio da KTM, mas ele tem um bom olho clínico e a KTM não pode deixar escapar. Por exemplo, o Raul Fernandes não queria subir, né? Ele queria ficar, mas a Yamaha já estava de olho nele, né? A Yamaha,
Quem você prefere na sua equipe de MotoGP, Rui? O Darren Binder ou o Raul Fernandes? Oh, caramba, o Raul Fernandes já tem isso nessa Claro, pergunta, é né? lógico. Por amor de Deus. Lógico, né? Eu Ana, achei Ana, essa. e tenho dúvidas que o Darren Binder vai ser como o Quartararo, que o Quartararo não Tem ganhava muitas, nada, mas não era. Eu também tenho muitas dúvidas. tem muitas dúvidas. O Quartararo foi campeão na Moto3, lá no SEV, É 2 vezes, SF, né? é SF, É. sim, O sim. Darren Binder ganhou uma corrida, né? Ele tem um índice de vitórias de. Ele tem um índice de pontuação de 3 Olha, pontos. Né? ajuda-me lá, o Darren Binder não está em Moto 3. 3 desde 2015. Ele não estava já há muitos anos, o Darren Binder. Ele já estava há Sim, muitos anos, acho que sim, era de sim. pai desde 2015. Acho que sim. Portanto, ele desde 2015 que anda lá. E E agora, tem um índice de pontuação de 3,5 pontos. pois, uma Que, coisa de porra, que nada. é, Pá, é décimo bordoada, né? yeah, Então, yeah, yeah, yeah. o que se fala é Enfim, que ele comprou a vaga, né? Agora, pois, o que me deixa mais assim impressionado foi como que o Razali conseguiu manter essa equipe satélite Yamaha com o Valentino encerrando a equipe. Talvez a saída do Valentino, a troca com o Quartararo, tenha criado algum tipo de atrito com a direção da Yamaha, porque o Valentino certamente gostaria de ter encerrado a carreira na Yamaha, mas a gente voltando àquele tema do resultado, ele não tinha resultado para ficar numa equipe de fábrica aos 41 anos, não pois, tinha. Né? não tinha condições, exatamente. Temos aqui, voltando aqui aos comentários, os nossos seguidores estão aqui fervorosos aqui nos comentários. Temos aqui uma pergunta para o Fausto. Quais vão ser os destaques de uma forma geral para a época 2022? Eu acho que a gente olhando 2021 tem uma visão do que vai ser 2022, né? Então, 2022 temos 2 claros favoritos: o Bagnaia e o Quartararo. O Quartararo, dependendo de circunstâncias que, a meu ver, o Bagnaia não depende, porque nesses testes de 2022 que aconteceram agora, há 2 semanas, as Ducatis foram foguetes, foram de grande destaque do teste. Então, a arma para andar na frente, né, o equipamento competente, ele tem. E ele está em grande fase. E ele é um piloto sereno. Né? Ele, por exemplo, eu acho que concordo com o Rui quando ele fala que a posição do Miller pode ser ameaçada, está sendo ameaçada pelo Jorge Martin, a posição do Miller. Eu acho que, dependendo do que fizer o Martin, que vai ter novamente equipamento igual e um ano de experiência, né? Eu acho que ele vai andar bem melhor. O Bastianini tem condição de ir, pelo menos, para a vaga do Zarco, né? Do Zarco, que ainda não venceu e ainda não justificou tudo o que se esperava dele desde 2017, ele está lá. O próprio Paul Espargaró, tenho dúvidas que vai permanecer. Eu acho que esses foram os vencidos de 2021. Os vencedores, a meu ver, claros, foram, claro, o campeão, Quartararo, o Bagnaia, o Martin, como novato, andando muito bem, o Bastianini, como citou o Rui. Esses foram os que se destacaram na temporada. Uma temporada que o Mir teve alguns pódios, mas não justificou o título que tinha obtido no ano anterior, e o Mir, eu acho que também não está muito satisfeito com a atual situação, foi um dos vencidos, e o principal vencido de 2021, o campeão de 2020, João Mir, que não ameaçou em momento nenhum a liderança do campeonato. O Zarco esteve ali, começou muito bem, depois perdeu o fôlego, mas o Zarco está ameaçado também por conta da idade, né? A idade pesa. Por exemplo, eu não sei o que o Dovizioso está fazendo ali. Não sei o que o Dovizioso, com 35 anos, vai fazer com 36 na MotoGP 2022. Está fazendo orçamento da equipa, mais nada, não está a fazer mais nada. Está enchendo o bolso. Mas há pilotos que me têm, por exemplo, estás a esquecer o Aleix Espargaró. Eu também não sei o que é que o Aleix Espargaró está a fazer em MotoGP já há algum tempo, porque o Aleix Espargaró também é daqueles pilotos que, salvo erro, está no MotoGP desde 2010 a 2011, nunca ganhou uma corrida. O Alex Rins também o vejo é apuros, porque o Alex Rins de há 2 anos para cá tem sido um desastre. Desse ano de 2019, tu falaste há pouco em que o Marques ganhou quase todas as corridas. O Alex Rins ganha em Austin quando o Marco Marques caiu. E em Silverstone. A corrida e em Silverstone ganhou-lhe no mano a mano e bem, sim senhor. Mas pronto,
e depois de 2019 o Alex Rins até se pensou que fosse o piloto que ia ser o chefe de equipa da Suzuki, vê por aí abaixo e tem desaparecido. Esta época então teve aquele início da época que ele teve para aí umas 5 ou 6 DNFs, que ele não acabou as corridas. Portanto, até vejo o Alex Rins é apuros, vejo o Alex Pagaró também, um piloto é apuros, e depois temos os pilotos todos que estão a acabar contrato, o Zarco é um desses casos também, e vai ser a pimenta. Acho que a pimenta do ano 2022 vai ser a abertura do desenvolvimento total das equipas, com o descongelamento das situações todas de desenvolvimento de motor, aerodinâmica, isso tudo. Vai ser especialmente saber qual é que vai ser a situação do Marco Marques, e depois é o encerramento dos contratos, o fim dos contratos dos pilotos. E isto 2022 tem tudo para ser um ano brutal. Só há 2 pilotos com contratos seguros até 2024. É o Marco Marco Marques e o Binder. e o Binder. E o Binder da KTM. E o Brad Binder, sim. Exatamente. O resto está Todos tudo os em contratos aberto. está tudo em aberto. Exatamente. Pois é, e a gente vai ter uma Loucura. temporada de 21 grandes prêmios, né? Uma temporada imensa. Nunca houve 21 na história, acho que não. Acho que é no ano, pois. Epá, isto vai ser uma doideira. Isto vai ser um campeonato. Nunca houve. E a gente está vindo de uma temporada de 18, né? E a anterior de 13. Né? De 13. Tivemos 13 por conta da pandemia. Temos aqui E isso ainda vai ser um fator de mais preocupação para os pilotos e para as equipes, e os orçamentos também restritos por conta das limitações, as viagens e tudo mais. E também tem a sombra que eu acho que vai chegar na Yamaha em 2023, o do Toprak Razgatlioglu, que fez uma temporada espetacular em 2021. Eu não sei se vocês viram, o campeonato de Superbike foi muito bom, né? Foi muito disputado. Mas eu acho que tudo isso está condicionado pelo futuro do Marc Marques. Yeah. Eu gostava de ver o Toprak, e gostava, porque é um piloto que eu gosto, por acaso é um piloto que eu já venho seguindo, e gostava de ver o Toprak em MotoGP, mas não sei se ele seria capaz de fazer o que faz nas Superbikes no MotoGP. Muito sinceramente, aquele estilo de pilotagem dele, que consegue castigar aqueles pneus, aqueles Diablo à força toda. Eu não sei se ele faz aquilo com aquele pneu Michelin. Ele com o pneu Michelin ali não faz aquilo. Muito sinceramente. E a moto de produção é uma moto de produção, um protótipo é um protótipo. Pá, não tem nada a ver. Nada Ele seria uma opção muito melhor que o Binder, né? Ele seria sim. Sem dúvida, então, é claro. Inclusive, sabe o que eu acho? Para o espetáculo, ele é muito bom. Por isso que a Yamaha quer mantê-lo lá, porque vai ser mais um ano do Ray e tal. Eles querem mantê-lo lá. Mas eu gostaria muito de vê-lo na MotoGP, que eu acho que está acontecendo aquilo que você falou no início da nossa conversa. Nós estamos numa época de mudança de ídolos, né? A gente não tem hoje um ídolo definido. O Bagnaia não é um ídolo. Não é isso que eu estava a dizer. Não tem esse temperamento. Não. O Quartararo busca isso, mas também não é. Né? Não tem o carisma. O Marques tem o carisma, mas é incerto. E se você olhar em volta, o próprio Joan Mir também não é um piloto carismático. Não tem a torcida do Mir igual tinha do Rossi, especialmente do Rossi, mas tem do Marques, por tudo que ele faz, por tudo que ele representa, por como ele atua fora da pista e tudo mais. A gente tem pilotos hoje muito mais homogêneos no temperamento. Eu gosto muito do Miguel Oliveira e sei da importância do Miguel Oliveira para nós, países de língua portuguesa, especialmente para vocês, porque o Miguel hoje é uma referência para o motociclismo para todos os países de língua portuguesa. Eu gostaria muito que ele acertasse, porque ele tem capacidade disso. Aquela vitória dele na Áustria, a primeira, foi fabulosa. As vitórias dele na Tech 3 foram sensacionais. Ele é um piloto que, para o motociclismo como esporte de massa, é muito importante para nós. Tu já viste que ele, este ano, quando ganhou a Montmeló, ele bateu-se com as duas melhores motas que foram este ano, a Yamaha e a Ducati. E ele
conseguiu ganhar em Montmeló aquelas duas motas que foram as duas motos que tiveram melhor no campeonato e não deu hipótese nenhuma. E em É Mugello Mugello, segurou bem o segundo lugar também, com o Mir atrás sim, dele o sempre Mir ali. atrás dele. E o Mir não teve qualquer hipótese ele não deu qualquer hipótese ao Mir, porque ou facilidade, digamos. O Mir não teve qualquer chance de poder ultrapassá-lo até a final da corrida. E foram bastantes voltas ali com o Mir sempre colado a ele, não é? Sete voltas, teve 7 voltas, sempre atrás do Miguel. Exatamente. Sempre atrás. É mesmo. Respondendo aqui, está aqui um comentário também de um Só queria seguidor. dizer, Força, força. Fausto, imagina só o Toprak com a Turquia atrás dele. Pá, em termos de negócio, quer dizer, teres um país com 60 milhões de habitantes como a Turquia, atrás de um piloto e o único, isso, em termos de negócio, era uma loucura para o E é, MotoGP, e é isso que Sim. a Dorna procura também. Não E, podemos esquecer. e o MotoGP já esteve na Turquia, já se competiu na Turquia, E a pista era excelente, e a, lembra? A e a pista pista era brutal, ótima. e uma pista, sim, uma pista Né? brutal. O Rossi adorava a pista da Turquia. Pá, portanto, eu gostava. Agora, não sei se o Toprak vai conseguir se adaptar a discos de carbono, percebes? O pneu que não é o pneu, não é o Diablo, e uma pessoa sabe que aquele Pirelli é um pneu brutal, é um pneu Nós já muito, muito tivemos bom, muito exemplos bom. no passado que confirmam o que você está falando. Né? Yeah, O yeah. Spies, o Corsair, né? Sim, Não sim, sim, conseguiram sim. repetir o que Mas, fizeram. Né? pronto, mas também estavam em motas satélites, nunca foram para uma Sim, oficial. É sim. por isso, é por isso que ele tem feito muita força a dizer: ok, eu se for para o MotoGP tenho que ir para uma moto oficial, porque senão vai-me acontecer o mesmo que aconteceu ao Ben Spies e por aí afora. Lá está, é isso que tu estás a dizer aí bem. Temos aqui um comentário também do Vitor Zuzart que diz o Toprak quando provar com os pneus Michelin só quer fugir dali para fora. Pois, lá está, é que é verdade, é que aquele Pirelli Diablo, aquele pneu é excelente, aquilo é um grande pneu, portanto, pá. E temos aqui o Paulo Azevedo também, quando estávamos aqui a comentar sobre os 21 grandes prémios previstos para 2022. Para já não há garantia que se venha a realizar todos, nem todos os testes, devido à nova vaga da pandemia que Pois, está agora outra ainda vez estamos aí em mais. força, não é? Yeah. Por isso, eles vamos ver se conseguem realizar os 21 grandes prémios, não é? A começar logo pelos testes em Sepang. Que até Pois é, lá. o esporte é cada vez mais necessário, né? Porque são tantas as preocupações do dia a dia, né? Que o esporte é uma válvula de escape. A gente viu bem isso em 2020, quando não Exatamente. tivemos público, tivemos menos etapas, mas ainda assim tivemos o campeonato e foi Quero-te fazer aí uma importante. pergunta por causa disso, Fausto. Tu achas que tu achas hoje em dia que as novas gerações, os miúdos mais pequenos, seguem MotoGP como, por exemplo, eu tenho 41 anos e Tá já novo, vi, tá zero. yeah, mas já havia o MotoGP e sempre gostei muito de ver as motas desde que era miúdo. Mas eu hoje em dia vejo os moços muito desligados do desporto motorizado. Tu não sei se tens qual é a realidade do Brasil? Não sei se as gerações mais novas seguem muito desporto motorizado ou não. Qual é que é a tua visão que tu tens sobre isso? Eu acho que cada vez mais o mundo virtual está tomando conta, inclusive nos esportes, especialmente a gente vê, eu participei da final da MotoGP virtual, né, do campeonato. Pô, foi uma coisa impressionante, né, como cada vez mais, com campeonatos de drones e tudo mais. Yeah. Então, eu acho que o interesse deve ser mantido pelas federações, pelas confederações, pelas competições em si. E as copas de promoção, eu acho que são o melhor caminho para você começar no esporte. E o esporte é caro, o esporte a motor é caro, o combustível é caro, o Mas eu não equipamento estou a é dizer, caro. não, eu não estou a dizer isso. Não, eu estou a dizer em termos de massas, Interesse de assistência, de de público. assistência, sim, de assistência. Eu acho que esse público existe. Acho que esse público existe, porque eu acho que a transmissão é maravilhosa. A Sim. transmissão da MotoGP, em comparação especialmente com a Fórmula 1, eu acho a Fórmula 1 um pouco monótona, porque você não tem o esforço do piloto sendo revelado.
Na MotoGP você tem o piloto saindo da pista e tal, e encosta no outro. Então, se você colocar em tempos de volta, 30 segundos mais lento nos autódromos. Mas Sim. na pilotagem, no encantamento, na capacidade de pilotagem, na exposição do ser humano como um fator decisivo para a competição, eu acho que a moto dá de 1000 nos outros esportes a motor. Tá? Uhum. Então, eu acho que esse interesse existe. Agora, eu acho que as federações têm que alimentar isso com competições. Eu não sei como é que é aí em Portugal, o campeonato português. Eu sei que a Espanha e a Itália tem Abafam isso, muitos abafam. Sim, o nosso é uma coisa que não tem expressão nenhuma. A prova disso é mas que os pilotos portugueses, se querem vingar, têm que começar bem cedo a ir correr na Espanha, nos campeonatos Mas é espanhóis. perto, né? Mas é ao contrário Pois? daqui. Aqui é muito mais difícil, né? Já que vocês Pois. falaram do Diogo Sim. Moreira, são esforços isolados, né? E para nós é muito mais difícil. E Picando é os difícil, brasileiros, distâncias os são brasileiros gráficas. vão para o Moto América, por exemplo, e isso. Pois é, nós temos um piloto brasileiro no Moto América, eu gostaria que Yeah. tivéssemos mais. Os americanos, eles têm aqueles campeonatos deles, eles são muito fechados, né, entre Yeah, eles. yeah, Mas é um caminho também, né? Nós vamos ter agora 3 norte-americanos na Moto 2, né? yeah. Então, de toda forma, há um interesse. Eles já dominaram a MotoGP, e quando você, igual a gente, quando tinha referências na Fórmula 1, havia Yeah. um interesse imenso, porque tinha um piloto daquele país. Como vocês agora, eu acredito que com o Miguel Oliveira, o interesse dos portugueses pela MotoGP aumentou muito, porque tem para quem torcer, né? Claro. Então, essa dificuldade nós temos, e nós temos a dificuldade adicional do câmbio desfavorável, as distâncias muito grandes, e isso tudo acentuado com a pandemia. Então, nós temos muitas dificuldades. Eu fui agora, esse fim de semana, foi a final da R3 Cup, que é um campeonato monomarca aqui, que dá como prêmio parte da inscrição na R3 Cup Europa, cujo vencedor tem uma vaga garantida do Mundial de Super Esporte 300, que é parte do campeonato de Superbike. E, assim, é um caminho, porque os jovens hoje, até por falta de opção e financeira também, acabam jogando MotoGP no computador. Na PlayStation, yeah. PlayStation. Isso é, para mim, eu acho muito ruim, porque a médio prazo o interesse vai esmaecendo e vai aumentando. As equipes de fábrica têm pilotos de videogame. Todas as equipes de fábrica pagam pilotos de videogame. O vencedor ganhou um carro zero igual do Quartararo, pô. O vencedor lá desse campeonato. Então, o mundo virtual, e ainda mais condicionado com as dificuldades de transporte e viagem e dificuldades de ganhar dinheiro, de profissão mesmo, o mundo virtual está se sobrepondo ao mundo real, o que não é bom, né? Porque eu sou bem mais velho que você, eu comecei andando de moto, não queria fazer nada que não fosse realidade, queria sentir o tombo sabendo como era na pele. Eu não tenho tatuagem nenhuma, só tenho cicatrizes, porque mas fazem parte da minha existência. Então, me preocupa isso, eu acho que você tem bastante razão quando fala, e eu acho que a preocupação da Dorna também é essa, de tirar o esporte, de aumentar o esporte, saindo da Europa para outros países. É uma pena que nós não tenhamos mais o nosso grande prêmio. Temos o da Argentina, que está sempre ameaçado, porque é uma perna cara, é uma distância longa para as equipes, para os pilotos, para a imprensa cobrir. Então, isso tudo vai ficando mais distante e vai ficando mais frio. E o mais bonito da competição é você estar ali na beira da pista ouvindo o som da moto, o ponto de frenagem. Né? É muito diferente do que na televisão. A televisão tira muito da emoção. Apesar de que a transmissão da MotoGP, eu acho que é exemplar, acho que é a melhor transmissão de esporte a motor. Sim, mas não te levanta, não te dá pele de galinha como quando tu ouves os motores a passar né? E o autódromo de vocês, que eu não conheço, brutal. Portimão, é Muito maravilhoso. Né? Eu gostaria muito não há comparação. Não há comparação em ver um MotoGP ao vivo e ver um MotoGP na televisão. Embora, como o Fausto diz bem, a transmissão na televisão é espetacular, mas ao vivo, quando eles vêm, sobretudo, o que mais me impressionou em Silverstone 2019, quando eu lá fui com o Mário Madeira, o que mais me impressionou foi quando eles vêm todos em pelotão, uns seguidos aos outros. Aquilo é um barulho, mas aquilo é brutal mesmo, o fenómeno, o barulho que eles fazem todos em pelotão, é qualquer coisa de magnífico.
Eu Parece que tenho há um medo do avião. futuro. Eu tenho medo do futuro porque é assim, o futuro é isto que o Fausto está a dizer, que é o mundo virtual a ganhar terreno e é o mundo das motos elétricas que está aí à porta também. Epá. Pois é. E Pois é, então isto é muito complicado, isto é muito complicado. Estamos mesmo a começar a viver aqui estamos a viver um momento de mudança a todos os níveis. sim, Nas motas em si, o que é o material a ser usado, porque uma moto elétrica, epá, perdoem-me, mas nunca será igual a um motor térmico, nunca, 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 nunca na vida, por mais que eles queiram, aquilo nunca vai ser igual. E depois estamos a viver esta geração, esta transição também de geração, e então isto vão ser aqui, eu acho, 4 5 anos difíceis para o MotoGP. pois é. Eu acho que a MotoGP ela tem que se reinventar, mas ela sabe, ela tem consciência disso, né? Sim, Eu acho sim. a gestão da Dorna, eu acho muito boa, mas muito boa mesmo. Uhum. Eles terem conseguido montar um campeonato, surpreendidos pela crise de saúde de 2020, foi realmente um alento para todos nós e Pô, certamente eles devem ter dormido muito pouco o ano inteiro para montar um calendário quando uma autoridade diz que não pode chegar naquele país e outra que isso já acontece normalmente, né? As etapas do Catar já são mais complicadas, as etapas da Ásia já são mais complicadas e esse grau de dificuldade, de restrição aumentou muito. Então eles estão se saindo muito bem, inclusive no lado bom da padronização, que foi conter custos a ponto de nós termos hoje 24 motos no grid, né? Teremos 24 motos no grid, todas protótipo, todas caras. Eles fizeram um diferenciamento entre a Superbike e a MotoGP, que foi bom, porque manteve o interesse do campeonato de Superbike, que não tem a mesma projeção, mas tem aquela afinidade de ser a moto que você pode comprar na loja, exatamente. né? Yeah, yeah, yeah. Porque assim, a comparação com a Fórmula 1 e a Fórmula Indy é flagrante, e a Fórmula Indy não tem interesse, né? Não tem motivação. Inclusive, as corridas elétricas também não têm a mesma motivação. E a Não. MotoGP continua. Eu acho que a gente vai viver uma nova fase desses 73 anos de existência, que é a retirada do Valentino, que é um piloto que participou de 42% de todas as corridas É desde verdade. 1949. Quer dizer, Yeah. o piloto que a gente está acostumado a ver. E tudo que você se acostuma, a mudança, você já tem aquela restrição, né? Assim, aquela Agora já tipo. na prasta, agora já isto, agora já não está lá o Valentino. Agora Então, imagina se não tiver lá o Marques. É pá, exato. isto não pode ser. Isto não pode. Pois É um é, são filme de duas terror muito referências grande. Isto é um que filme de fazem muita terror muito falta. grande. Fazem Yeah, muita falta. tal e qual. E não são supridas pelo André Dovizioso, Não, não. Não é pelo Binder. nem pelo Pedro. Yeah. Tanto o Binder como o Dovizioso, por aquilo que se sabe, tanto um como outro, o Dovizioso foi a WeTo que ele está lá porque trouxe o patrocínio da WeTo que pagou 5 milhões de euros para lá estar. E o Binder depois foi um erro de contrato, segundo o que se sabe, não é? Isto também trouxe um. Nugas, deixa-me fazer aqui uma pergunta. Olha, temos aqui o Telmo Alves, boas Telmo, a perguntar se o Fausto acha que o Quartararo foi campeão por causa da Michelin. Não, acho que não. Acho que não. Acho que o Quartararo foi campeão pelo próprio mérito. Yeah. Agora, eu achei que depois que o Já Quartararo pensei garantiu também o nisso. título, ele meio que se desinteressou um Yeah. pouco das corridas, né? O Eu, que é eu, justificável, eu, mas ao houve mesmo uma, tempo desaponta um pouco. eu houve uma altura que ainda pensei que houvesse ali, não é uma máfia ou A querer máfia ajudar. francesa. Yeah, pensei assim numa coisa dessas, mas eu realmente, fechando os olhos e começando a pensar, pá, isto é assim, as equipas que trabalham melhor nos testes de pré-temporada vão ser as equipas que se adaptam melhor ao início do campeonato e são aquelas que começam a ganhar rapidamente. É por isso que o campeonato hoje em dia faz na primeira metade do campeonato. Quem se chega melhor ao final da metade do campeonato tem muita probabilidade de ser campeão quando chegar ao fim. Porquê? Porque já tem o trabalho dele metade completo. Depois vai cumprindo, vai sendo consistente lá em cima e vai amelhando os pontos. Mas o início da temporada e as equipas que trabalham melhor
sobre os compostos que vão estar à disposição das equipas durante a temporada. As equipas que fazem esse trabalho todo nos testes de início de temporada são as equipas que depois vão ganhar. E onde se inclui este piloto que estamos a falar, que é o Quartararo. A Yamaha trabalhou muito bem antes de iniciar o campeonato. Sabia perfeitamente onde é que tinha que se calhar apostar para ter um piloto campeão. Sabia que tinha um piloto, lá está, que vinha da Petronas, que tinha-se adaptado bem à M1, deu-lhe aquilo que ele precisava e ele foi campeão do mundo. Acho que é uma coisa muito simples, né, de se dizer, mas é uma coisa simples de se analisar. Agora, se houve ali uma máfia francesa ou não, eu já pensei nisso, mas hoje em dia já não penso dessa maneira. Eu acho que esses pneus todos, eles podem dar muito problema, porque eles são feitos para o máximo de desempenho e isso afeta muitas vezes a resistência. Aqui no Brasil, nós tivemos problemas também com pneus de competição que rendem completamente diferentes. Às vezes é alguma coisa, eles são muito instáveis. Eles têm um tratamento todo diferenciado e tal, mas eu não acredito, como também não acreditei na máfia espanhola em 2015, eu não acredito numa máfia espanhola para prejudicar o Valentino Rossi, os pilotos da Honda se juntar com o piloto da Yamaha ganhando a fortuna que eles ganham, como eu também não acredito que há uma premeditação para favorecer um piloto ou outro. Os pneus são sorteados, os pneus têm sensores, mas todos eles dão problema, porque eles são feitos visando o desempenho, né? E quanto mais você visa o desempenho e mais sutil é a diferença entre eles, mais problema pode dar. Eu acho que a Michelin, lembra em 2016, quando entrou, existiu aquela porção de acidentes, e aí depois eles melhoraram a carcaça, tivemos 9 vencedores diferentes, porque todos estavam se adaptando a uma situação que não existia anteriormente. Eu acho que na época que existia a Bridgestone e a Michelin, pode ter acontecido, naquela época que existia a competição entre os pneus, pode ter acontecido algum favorecimento, e a gente não precisa nem dizer para quem foi, né? Mas naquela época eu acredito que haveria um favorecimento, mas hoje eu acho e mais, Fausto, e tinhas os pneus de fim de semana e tinhas os pneus de corrida, e ainda tinhas os pneus de qualificação. Portanto, aí se houvesse favorecimento, se calhar aí é que era mais subtil. Inclusive, estás a falar dessa pessoa que se dizia que recebia pneus especiais de helicóptero. Exato. Portanto, baseado no treino de sábado, né? Que não tinha Q1, Q2, então você tinha uma hora para testar, esse está funcionando bem, fabrica só para ele. E se fala, né, que o Tony Elias ganhou aquela corrida que determinou a sorte do campeonato de 2006, porque ele usou o pneu que o Dani Pedrosa não quis usar. Né? Se fala que ele ganhou por causa do pneu. Né? E foi a única vez que ele ganhou. Né? Ele fez a corrida da vida dele. Né? Então, isso pode ter acontecido naquela época. Então, esse também é um lado bom, a meu ver, da padronização. Qual é o lado ruim? E nem tinhas a facilidade de informação que existe hoje. Há 20 anos atrás, tu não conseguias ter a internet a funcionar como funciona hoje em dia. Hoje em dia, tudo o que fazem é visto. Tudo. Pois é. Antigamente você podia fazer uma combinação e era velada, né? Exatamente. Aquilo não vazava. Não saía não vazava. Hoje em dia tu estás a tirar um macaco do nariz e toda a gente sabe. E hoje é tudo padrão, é suspensão Orlis para todo mundo, exceto a KTM. É pneu Michelin para todo mundo. Sabe? A programação é a mesma, o CPU é o mesmo. O lado danoso é o seguinte, é que é difícil se sobressair. E onde é que se sobressai? Na ciclística. E o que eu acho... Assim, eu admiro muito a Ducati porque eles conseguem soluções. O Didi da linha é um gênio. Né? Porque a Honda tem 1.200 engenheiros no HRC, mas não tem o Didi da linha. Né? Que consegue, com aquele pessoal restrito, com aquele orçamento também, fazer soluções revolucionárias que os outros primeiro combatem e depois copiam. Né? Então, isso é muito interessante. E essa é a diferença que o piloto tem que fazer. Mas, né? Fausto, o Quartararo fez em 2021. Fausto, cuidado com a onda deste ano. Anda toda a gente a falar de Ducati. Eu vou-te dizer uma coisa. Lembras-te quando o Screamer acabou e veio o Big Bang?
e eles andavam todos na pista, todos malucos, que eles estavam a pensar que eles tinham um motor a 2 tampos e eles já andavam lá com o motor a 4 tampos, e até as outras equipas perceberem que a Honda tinha uma coisa completamente diferente, visto o que é que aconteceu. O Duan foi campeão aquelas vezes todas. Eu acho que a Honda em 2022 vai dar cartas. Eu também acho. Vamos ver é com os pilotos que vai ter. Exato. Essa é a situação. Isso é outra história. Alex Marques e Takaki Nakagami e Paul Espargaró. Não. Dá para ganhar título? Não. Difícil. Pode ganhar, mas é difícil. Há uma coisa que anda a acender valinhas há muito tempo, que a Honda contrata o Miguel Oliveira, porque acho que o Miguel na Honda, mano, ia ser... muito ia arrasar completamente naquela equipa. O Miguel... Tem uma coisa que nenhum dos três tem. Vitória, pô. Tem vitória. Estás a ver? Olha, a começar por aí tem vitórias. Depois é um piloto que está mais que visto, que sabe desenvolver uma moto. Ele sabe desenvolver uma moto. Está mais que visto. É um piloto que está habituado à adversidade. É um piloto que anda bem e ganha corridas no V4. Pá, para mim, o Miguel tem tudo para ser um bom piloto na Honda. E para lutar pelo título de campeão do mundo. Está acostumado com o V4, coisa que o Mir não está. Por exemplo, estavas a falar disso. É mais fácil um piloto do V4 ir para um 4 em linha do que um piloto de um 4 em linha para um V4. Sim. Portanto, eu acho que o Miguel era um dos sérios candidatos para uma vaga na Honda. E está acostumado com vaca brava, né? Está acostumado com a moto temperamental, porque a KTM é uma moto temperamental. Que não é qualquer um que usa arco ou que o diga, né? A moto é temperamental. Então, assim, eu acho que a Honda não está sossegada, lógico, com essa situação e não quer continuar refém do Mark Marques, porque ela ficou 2 anos refém do Mark Marques e marcando passo. E nos testes, as que mais se destacaram foram justamente a Ducati e a Honda. Gostei da Aprilia também. Gostei da Aprilia também. Também gostei da Aprilia. Mas a Aprilia não tem... A Aprilia, a meu ver, acho que ela está ali um pouco melhor que a Suzuki, mas ela tem uma dupla de pilotos explosiva, temperamental, que não deu certo na própria Suzuki. Na Suzuki, exatamente. Exatamente. Então a Aprilia acho que também está limitada pelo fator humano, mas o que é uma coisa boa, né? Como a gente... fechando sobre isso tudo que a gente fala de equipamento, de possibilidades, de conspirações e tal, o que determina um resultado é o piloto. Então, quem tem um bom piloto tem mais chance do que quem tem uma boa moto e não tem bons pilotos. Né? Boa dica. Está aqui o comentário do Nuno Belgas, que acho que é para o Rui. Mete lá um comentário na página oficial da Honda. Eu acho que a Honda ela viveu muito do Rossi, né? Viveu do Durham, viveu do Rossi, viveu do Mar, viveu do Stoner em 2012, né? 2011. E depois também ela ficou sujeita a o que o Marques dizia. E o Marques queria o quê? O Marques queria a moto mais arisca possível, só ele conseguia andar na moto, né? Vários pilotos estiveram lá e não eram o Marques e não conseguiram andar com a moto. O Alex Marques está tentando. A moto em 2020 melhorou, né? Porque o Marques não estava e eles procuraram fazer uma moto mais amistosa. Mas ainda assim, o Nakagami nunca subiu no pódio. Não é o Nakagami que vai levar a Honda onde ela precisa estar. Porque se ela é quem mais investe, ela tem que colher os melhores resultados. Claro. Ela colhia os melhores resultados graças ao Mark Marques, que hoje é uma grande interrogação, infelizmente. E pela quarta época consecutiva que nas férias de inverno com o Mark Marques está a recuperar de lesões. Pois é. Mas ele está sempre, isso ele está sempre. Já foi o ombro direito, o ombro esquerdo, agora o braço, agora o olho. Essa semana passada, né, saiu a relação de tombos, né? Exatamente. O Mark Marques caiu 22 vezes. Yeah. Porra, ele não participou do campeonato inteiro e foi o segundo. E assim, normalmente esse ranking é liderado pela Moto3, né?
Normalmente, né? Na Moto3 já tem muitos acidentes. Dessa vez foi o Iker Lecuona, que foi quem mais caiu, e o Mark Marques. Pô, sim, inacreditável. Numa E a moto Honda, arisca. e, A de, KTM, a tal moto arisca. Estás a ver? É isso e, mesmo. da, e, da, e a nível das motas, a Honda foi a que mais tombos deu durante a época toda. Dos Também, também. 277 do MotoGP, 75 foram pela Honda, não é? Que Olha, a gente é, disse que ia fazer uma horazinha já de vamos com 1 hora e podcast, já meia. vamos. Ya, ya, Já, ya, ya. já. Já estamos aqui a. Sim, Também já há um arrebentamos. pormenor que é assim: as equipas já tiveram. A Michelin já informou que os pneus para 2022 já vão ser diferentes dos que foram esta época, em 2021. E já deu no segundo dia de testes, em Jerez, já deixou as marcas trabalharem com eles. Ou seja, ao contrário do que fez em 2021, que chegou a Qatar, está aqui os novos pneus para os testes, comecem agora a trabalhar. Ya. E não deu certo, né? E não deu Não deu certo, muito certo. exatamente. Para Foi. alguns. Para alguns. Sim. Para alguns. Para alguns Exatamente. deu certo, inclusive para não franceses, né? Inclusive para Exatamente. não franceses. Mas assim, eu Exatamente. acho que isso tudo faz parte do espetáculo, essas interrogações, essas dúvidas. Mas a dúvida que mais me preocupa é do estado de saúde do Marc Marques, concordo totalmente Sem com o que o dúvida. Rui disse, porque é o grande astro do momento. O Marc Marques é o campeão Quartararo, o campeão no ano passado foi o Mir, mas tudo girou e continua girando em torno do Marc Marques. Então eu espero que, para o bem do esporte, ele esteja no grid. Acho difícil que ele esteja nos testes de Sepang, mas espero que ele esteja no grid na abertura da temporada. Temos aqui mais um comentário aqui do Zuzarte, do Vitor Zuzarte, perdão, que diz que da KTM já foi o pole para a Honda, o M90, o Marc Marques, não é? Que era uma moto suave como a Yamaha. Teremos o Vinhales na HRC em 2023? É pá, não. O Vinhales na HRC em 2023? É pá, não me parece. É Acho que muito não. de. Não, e é sem Não. chance. Eu também Olha, acho que não. Acho que não. desculpa, o Vinhales, depois que. Foi lá na Moto 3, lembra que ele chutou a moto e foi embora? Foi-se Pô, embora. não Yeah, anda mais yeah. de Honda. Ele Não. não anda mais de Honda. Ele não anda mesmo. Acho Yeah. muito difícil. Acho que o Vinhales está numa situação muito complicada que ele mesmo criou. Né? O Vinhales é Exatamente. bastante temperamental. Ele e o Alex Espargaró deve ser um pesadelo na garagem. Ele os Vamos lá dois. ver como é que eles vão resolver isso. Pois é, pois é. Bem, e nós já vamos com 1 hora e meia de podcast, quando tínhamos apontado para 1 hora, ou seja, esta conversa vai fluindo e vamos deixando de passar as coisas. Eu queria aproveitar para relembrar que neste sábado que vem, teremos um podcast especial com a Carlota, que será o parte 2, que já tínhamos começado a parte 1 e que vai ser a parte A 2 Carlota agora. é uma gracinha, né? Ela é Oh, espetacular, é sensacional. Exatamente. Sou mesmo. fã dela. Acho Exatamente. muito bom. Temos, Assistirei. exatamente. Temos o podcast exatamente no sábado, como eu estava a dizer, com a Carlota, pelas 21h15, hora portuguesa. E também lançar aqui um desafio que foi, Foi o Telmo foi Alves. o Telmo Alves que lançou a ideia e nós aceitámos o desafio. Ou seja, que é os nossos seguidores fazerem um pequeno vídeo de 30 segundos a falarem do vosso ídolo. Ou seja, qual é o vosso ídolo e porquê que é o vosso ídolo. Que nós depois enviamos por mensagem privada para a página ou então em direto para o Rui Braz, para o Tosé ou mesmo para mim, para o Carlos Nugas, que nós depois iremos fazer uma montagem no próximo podcast. Irá ser um podcast dedicado só aos ídolos. Também acho que neste período de inverno, acho que é uma boa opção falarmos um bocado de relembrar as legendas que ainda estão vivas, como o Rossi, o Stoner e outros que aí andam ainda, Lorenzo, Pedrosa, tudo mais. Acho que é bom e que faz falta também não deixá-los, digamos assim, cair no esquecimento. Resta-me agradecer um enorme obrigado da nossa parte ao Fausto Macieira por estar aqui mais uma noite connosco à conversa. É uma noite de aprendizagem enorme, especialmente para mim, que acompanho o MotoGP há pouco tempo. Então aproveito para aprender muito e escutar com muita atenção aquilo que o Fausto fala e costumo também acompanhar no YouTube, não muito em direto, mas em diferido, costumo ver os vídeos sempre do Fausto também.
O último com o Guto também foi muito giro e muito bom também. Da minha parte e da parte da Slipstream Effect, muito obrigado, Fausto. Eu que agradeço a você, Carlos, agradeço ao Rui, agradeço a conversa, porque toda conversa é uma troca, é um aprendizado recíproco, né? E eu fico muito satisfeito com a fase boa que Portugal está vivendo, não só fora das pistas, mas também dentro das pistas. Vocês têm para quem torcer. Eu pego carona na metade brasileira do Franco Morbidelli, fico muito feliz com os bons resultados que ele consegue. Espero que ele cure aquele joelho. A gente falou muito pouco dele, mas ele também vai ter um ano decisivo em 2022. Espero que seja uma temporada vencedora, com muita diversão e poucos acidentes, e que ninguém se machuque, porque a lesão, infelizmente, é o lado ruim do esporte a motor. E boa sorte também para o nosso Diogo Moreira, que vai entrar no Mundial de Moto 3. Estou à disposição aqui no Rio de Janeiro. Tenho muita admiração por vocês, portugueses. Somos irmãos de língua, somos irmãos de vontades e de desejos de sucesso. Saúde para todos nós. Muito obrigado. Agradeço. Estarei aqui à disposição para uma próxima oportunidade. Tá bom? Obrigado, Fausto. Fausto, Rui, obrigado. Epá, eu adorei, foi a primeira vez que estive aqui a falar com o Fausto e realmente é aquele tipo de pessoa que me dá gosto de falar, porque a conversa vai fluindo, a gente estamos a falar de motas, de MotoGP, e eu só te queria perguntar uma coisa que me faltou perguntar, Fausto. Tu tens ainda moto? Conduzes ainda? Eu tenho duas motinhas 250, Yeah, treino, porque minha base é o fora da estrada, mas yeah. aqui eu ando de moto o dia inteiro. Eu tenho uma no Rio e tenho um sítio lá em Minas Gerais, né, que é mais uma área rural, e deixo uma lá também para andar na Terra, porque o nome do planeta é Terra e foi da onde eu vim, para onde voltarei, e voltaremos todos. Mas antes disso, vamos nos divertir muito, vamos assistir grandes exibições nessa temporada 2022, e eu me despeço com aquele meu tradicional acelera Brasil, acelera Portugal. Vamos, Miguel Oliveira, as armas em 2022. Muito obrigado. exatamente. Tchau, tchau. Tchau, Valeu, fica tchau. bem. Obrigado, tchau, Miguel, tchau. até a próxima. Valeu, bye.